Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Escuta Aí, o podcast oficial do canal Aprende Aí. Aqui a gente descomplica as ideias e bate aquele papo cabeça para turbinar o seu conhecimento. Puxa a cadeira, coloca o fone e bora começar. Bem-vindos ao nosso debate de hoje. E hoje o nosso papo cabeça vai direto para uma daquelas tecnologias que, estão mudando completamente as regras do jogo. Principalmente para quem trabalha com pesquisa pesada, estudo intensivo ou até criação de conteúdo. A gente vai destrinchar uma mudança de paradigma muito interessante na forma como nós usamos a inteligência artificial. Com certeza, porque a gente não está falando de simplesmente abrir o ChatGPT, jogar uma pergunta genérica lá na tela e pedir uma receita de bolo ou um resumo rápido. O buraco é muito mais embaixo, né? Longe disso. O foco da nossa análise hoje é o Notebook LM, e mais especificamente uma metodologia de 5 passos que transforma completamente essa ferramenta. A ideia principal do material que a gente avaliou é tirar o Notebook LM daquela categoria de um simples chatbot passivo e transformá-lo num sistema robusto, sabe? Um verdadeiro motor de inteligência estratégica. Mas bom, antes da gente entrar no ringue, para quem ainda não mergulhou de cabeça nessa ferramenta, vale uma explicação rápida do conceito base. O Notebook LM não é como o Google tradicional, que você pergunta e ele vasculha a internet livremente. Ele é o que a gente chama de sistema de ciclo fechado. Ele só sabe e só processa aquilo que você ativamente faz o upload. É o famoso knowledge base particular. É tipo como se você criasse um caderninho de anotações blindado, só que anabolizado por uma inteligência artificial que lê tudo em segundos. E a grande questão do nosso debate hoje, a discordância central dessa metodologia, é justamente onde reside o verdadeiro poder transformador desse fluxo de trabalho, o que faz a ferramenta brilhar de verdade na mão de um profissional. E é exatamente aí que a gente entra na nossa discordância amigável de sempre. Porque, para mim, analisando esse fluxo de ponta a ponta, fica muito claro que o poder central está na restrição, na curadoria estrita da informação. Eu defendo que a auditoria rigorosa e o controle cirúrgico para garantir a precisão técnica são a espinha dorsal de um sistema confiável. Sem eliminar os ruídos, a inteligência artificial simplesmente se perde. Eu já argumento por uma via bem diferente. Para mim, o verdadeiro salto de qualidade e o diferencial estratégico dessa ferramenta estão na síntese de múltiplas perspectivas, naquela função chamada Deep Research e na criação de uma visão 360 graus misturando formatos muito diversos. Eu acredito que se a gente isolar e restringir demais os documentos, como você propõe, a gente acaba limitando severamente o potencial da IA. Olha, eu defendo a minha visão com base na máxima mais antiga e incontestável da ciência de dados. Lixo entra, lixo sai. O sucesso do Notebook L depende inteiramente do controle de qualidade e de restringir o escopo do projeto. É por isso que o passo 2 da metodologia, a auditoria de fontes, é tão vital. A instrução do material é usar a ferramenta para criar uma tabela automatizada logo no início. Você pede a data, as credenciais do autor, o tipo de material. E isso serve para quê? Para diferenciar fontes primárias de meras opiniões soltas na internet. O objetivo é descartar sumariamente o que é irrelevante ou velho. Você limpa a área, para fazer pesquisa de verdade. E aí, o passo 4, o tal do controle cirúrgico, é o que vai garantir respostas afiadas ao isolar fontes específicas para perguntas específicas. Certo, eu entendo perfeitamente a busca por precisão e ninguém está defendendo o caos completo. Mas eu vejo o passo 1, o Deep Research, como a verdadeira força motriz do sistema. Você tem um agente autônomo buscando quase instantaneamente até 50 fontes relevantes. É um volume massivo. E a verdadeira mágica que acontece lá no passo 5 é a criação da visão 360. É você misturar propositalmente o rigor de um artigo acadêmico com a clareza didática de um vídeo do YouTube e os insights de mercado de um blog. Se você faz essa curadoria estrita logo no começo, cortando formatos informais, você poda acidentalmente conexões super valiosas que só surgem dessa diversidade cruzada. Mas, peraí, pensa comigo.
O próprio material que a gente está analisando aponta uma estatística preocupante. 9 em cada 10 pessoas pulam essa etapa de auditoria. Elas simplesmente jogam os 50 PDFs lá dentro e ficam esperando um milagre acontecer na tela. Manter posts de opinião puramente enviesados ou fontes velhas na base é um erro gigantesco. A tabela automatizada salva a pesquisa justamente porque limpa o terreno de ruídos. Sim, pular a validação é um erro comportamental grave, eu concordo, mas a validação não precisa nem deve ser uma exclusão automática. Você está esquecendo da segunda parte essencial do passo 2, que é a análise de viés. Resumir perspectivas conflitantes, principalmente em assuntos que são altamente polêmicos, exige que você mantenha as opiniões diversas na base. Eliminar as opiniões rapidamente só porque não tem selo acadêmico pode esterilizar completamente a sua pesquisa. Você precisa garantir que todos os lados da moeda sejam analisados pelo sistema. Certo, mas e se o lado da moeda for só ruído? Imagina a seguinte situação. Você está fazendo uma pesquisa seríssima sobre tendências do mercado imobiliário para montar a estratégia de uma empresa. Você vai mesmo querer que o algoritmo dê o mesmo peso para um relatório oficial do Banco Central e para um post de opinião inflamado de um corretor qualquer no Twitter? A tabela de auditoria serve exatamente para impedir isso. Manter opinião não qualificada na base só para ter um volume falso de diversidade é dar um tiro no pé. Não existe síntese mágica que salve uma base fundamentada em palpites, concorda? Mas quem disse que a inteligência artificial vai dar o mesmo peso para o relatório do Banco Central e para o post do Twitter? A validação serve como um raio-x para você entender o ecossistema do tema, não como uma guilhotina cega. Pensa no seu próprio exemplo do mercado imobiliário. Imagina pesquisar a aceitação de um novo modelo de moradia cortando a opinião passional das pessoas e mantendo só relatórios frios de engenharia. Você perde o pulso da rua, o sentimento do mercado consumidor. Você precisa dessas opiniões extremas para entender a nuance da conversa real. Se você limpa o banco de dados deletando tudo que tem cheiro de viés, você impossibilita a análise profunda do cenário. Eu compreendo a ideia de mapear o sentimento de mercado. Claro, pode ser útil em alguns cenários, mas você está confundindo entender o viés de um debate com manter fontes irrelevantes e comprovadamente ruins. Porém, vamos avançar para onde a engrenagem roda de verdade, que é o passo 4. A técnica do controle cirúrgico, porque é aqui que o fluxo separa os amadores que usam a IA como brinquedo dos profissionais de verdade. O famoso mini notebook. Exatamente. A lógica por trás disso é irrefutável. Pensa em como a maioria das pessoas opera. Elas têm dezenas de documentos carregados e fazem uma pergunta direta, com todas as caixinhas de fontes selecionadas na interface ao mesmo tempo. E o que a IA faz? Estruturalmente, o algoritmo tenta varrer e englobar todos os textos na resposta para não deixar nenhum de fora. E o resultado é aquela resposta geral, vaga. Aquele texto cheio de platitudes com cara de inteligência artificial que tenta abraçar o mundo e não diz nada com nada. Aquele texto corporativo super enrolado. E a solução do controle cirúrgico é brilhante. Você pergunta a IA quais fontes falam especificamente de um tópico, ela te aponta, digamos, 3 fontes, você vai lá e desmarca fisicamente todas as outras 47, criando o seu mini notebook temporário, e só então, com o escopo totalmente fechado, você faz a pergunta complexa. É essa eliminação radical de contexto inútil que arranca da IA uma resposta incrivelmente técnica e afiada. Restringir o escopo não é limitar a máquina, é afinar o instrumento. Olha, eu dou o braço a torcer que, para consultas hiperpontuais, criar esse mini notebook é uma sacada metodológica fantástica. Ajuda muito a evitar que a IA comece a alucinar. Mas o meu alerta é bem direto aqui. Se o usuário vicia nessa restrição e transforma o controle cirúrgico na única forma de interação, ele desativa o passo 5. Ele perde o ápice arquitetônico da ferramenta, que é a visão holística. Mas como assim desativa? Eu estou simplesmente garantindo que a resposta venha da fonte técnica correta e não de uma salada confusa.
Há um custo muito alto a longo prazo. A arquitetura de um sistema como o notebook LM brilha quando você força o cruzamento de dados de naturezas distintas. Digamos que você quer entender um conceito árido de biologia molecular. Você tem um artigo científico cheio de jargões e a transcrição de um podcast de divulgação científica. Se você aplica sua técnica cirúrgica religiosamente, você vai desmarcar o podcast porque ele supostamente não tem o rigor técnico necessário para sua pergunta. E eu estaria certíssima em desmarcar. Eu quero o mecanismo biológico exato, não a metáfora superficial que o apresentador usou para agradar o público leigo. Mas aí é que está o erro de cálculo. Você perde a tradução da complexidade. A máquina foi projetada justamente para ler o jargão penetrável do artigo e cruzar, em tempo real, com a metáfora genial do podcast. Ela te entrega uma síntese irretocável tecnicamente e incrivelmente fácil de digerir. Se a cada pergunta você isola os documentos, a ferramenta volta a ser só uma barra de busca glorificada dentro de um monte de PDFs. O controle excessivo asfixia a criatividade de conectar pontos cegos. A criatividade de uma máquina só tem valor real quando é direcionada com precisão absoluta. Uma IA não tem que ser solta quando você precisa de respostas técnicas. Ela tem que ser milimetricamente exata. Isso nos leva direto ao outro ponto crucial desse fluxo, que para mim prova que o usuário precisa segurar as rédeas o tempo todo. O uso intencional da persona no passo 3. O ajuste de tom. Que prolixa de assistente virtual. A instrução do método é assumir o controle total. Você dá um comando explícito. Haja como um advogado tributarista cético ou assuma o papel de um especialista sênior em produtividade. E mais, você determina a formatação. Quero a resposta em 3 parágrafos curtos ou só em tópicos. Sim, você calibra a saída conforme a necessidade do momento. Mas repara como isso é, na essência, um atestado de que o sistema exige restrição. Ao forçar a máquina a vestir essa persona especializada e ao engessar o tamanho da resposta, o usuário está colocando a IA numa camisa de força metodológica essencial. Nós estamos restringindo as infinitas possibilidades de comportamento dela para forçar uma linguagem densa e focada. O uso da persona é um mecanismo cirúrgico contra essa natureza expansiva e tagarela da ferramenta que você defende. Chamar a configuração de persona de camisa de força metodológica é uma imagem fortíssima, mas eu vejo por uma lente completamente oposta. Para mim, a persona é muito mais integrativa do que puramente restritiva. Ela não é um freio de mão de emergência. Ela é a cola que faz a visão 360 funcionar sem virar bagunça. Como é que limitar o vocabulário de uma máquina pode ser visto como uma cola libertadora? Porque não é limitação, é direção interpretativa. Imagine que você seguiu a minha estratégia e não deletou nada na auditoria. O projeto está cheio de PDFs áridos, vídeos dinâmicos, posts informais. Se você pede um resumo cruzado disso tudo, a IA vai te entregar uma salada de frutas estilística. Um parágrafo vai soar acadêmico e o outro como um adolescente de internet. Exatamente o meu ponto inicial. O excesso de ruído causando indigestão na pesquisa. Mas é aí que a persona entra para salvar o dia. Quando você diz haja como um consultor estratégico voltado para executivos, você não está amarrando a IA. Você está contratando um diretor experiente para olhar para aquela mesa gigantesca cheia de papéis bagunçados. A persona desse consultor é o que dá à ferramenta a capacidade de gerenciar a confusão de formatos. Ela pega a precisão do artigo, traduz com a fluidez do podcast, embasa com o contexto do blog e entrega um plano de ação coeso, numa voz única. A persona permite que a diversidade não se torne um caos. Ela orquestra as múltiplas vozes que a sua curadoria tentaria apagar logo no primeiro dia. Olha, eu admito que a analogia do diretor executivo organizando os relatórios na mesa de reunião faz bastante sentido prático. Mas a minha questão pragmática continua sendo a mesma. Por que deixar a mesa de reunião cheia de papéis não verificados e ruídos em primeiro lugar? Se a sua auditoria inicial for implacável, você nem precisa desse malabarismo linguístico todo para conciliar fontes conflitantes. De qualquer forma, olhando para a fotografia inteira do método, a minha posição segue ancorada na necessidade absoluta de disciplina. Transformar o notebook LM num sistema profissional
exige saber dizer não. Dizer não para a abundância de dados? Exato. Dizer não ao que não tem qualidade atestada. Sem auditoria fria de credenciais no começo, você constrói um castelo de ideias lindo, mas alicerçado na areia movediça do lixo entra, lixo sai. E sem a disciplina tática de criar os mini notebooks, isolando contextos para perguntas precisas, você aceita a mediocridade das respostas genéricas. A verdadeira inteligência estratégica de um pesquisador moderno é saber exatamente o que deixar de fora. A restrição é o que transforma essa neblina de dados em clareza absoluta. É uma defesa super sólida e pautada num rigor que qualquer trabalho sério exige. Realmente não dá para jogar tudo para a nuvem e confiar cegamente no algoritmo. No entanto, eu continuo batendo na tecla de que a verdadeira mágica documentada nessa abordagem acontece na expansão. O salto quântico da IA não está em ler as mesmas poucas coisas de sempre mais rápido. O poder está em ler volumes absurdamente maiores, de naturezas textuais super diversas e encontrar conexões invisíveis que nós levaríamos meses para mapear. A busca incessante pela tal visão holística dos formatos, certo? Sem dúvida, uma compreensão profunda de cenários complexos não se constrói espiando por uma fresta hipercontrolada de documentos técnicos impecáveis. Ela se constrói trazendo a teoria pesada para colidir com a prática suja do mercado e as conversas informais da linha de frente. E para isso você tem que confiar na capacidade de síntese guiada do sistema, usando a análise de viés e a persona como bússolas. O volume de fontes é o combustível desse motor novo. A restrição excessiva pelo medo de lidar com dados imperfeitos corre o risco de esvaziar o tanque da pesquisa antes mesmo da viagem começar. Sabe o que é mais curioso nessa nossa dinâmica hoje? Apesar da gente estar em polos praticamente opostos sobre onde a alavanca de poder realmente reside, se na tesoura implacável da curadoria técnica ou nesse abraço amplo da diversidade de fontes, eu acho que nós esbarramos de frente num ponto de concordância muito forte agora no final. O próprio desenho dessa metodologia deixa uma lição central que serve perfeitamente para nós dois, independente do lado do muro. Você vai me dizer que a culpa de uma pesquisa rasa é sempre do usuário desatento. Basicamente isso mesmo. A grande lição que tira o fôlego quando a gente entende o processo é que a diferença real não está na arquitetura da IA ou no modelo de linguagem. A diferença está na mudança radical de comportamento humano de quem senta na cadeira do motorista. A sofisticação desse fluxo joga na nossa cara que a era da pesquisa passiva acabou. Você não pode mais ser o usuário preguiçoso que arrasta dezenas de PDFs para dentro da tela, cruza os braços e espera a máquina fazer o pensamento crítico por você. Nisso eu assino embaixo. O modo de interação totalmente passivo e terceirizado morreu. Morreu e foi enterrado. Seja através do meu controle cirúrgico meticuloso, desmarcando caixinhas fisicamente para forçar precisão, ou através da sua síntese ampla, gerenciando personas complexas para abraçar múltiplas fontes, ambos os caminhos exigem uma postura absurdamente ativa. Exigem um pesquisador com intenção clara e metodologia afiada. Alguém que parou de tentar bater papo solto com o sistema e passou a dirigi-lo de forma estratégica, como quem lidera uma equipe. O seu raciocínio está perfeito. A evolução de um mero chatbot para um sistema de inteligência não é um upgrade que você clica e pronto. É uma postura mental que o usuário adota frente ao projeto. A beleza intelectual de debater esse fluxo é provar que a máquina de última geração só revela do que é capaz quando é provocada, contida e guiada por uma intenção humana. O software é só o palco e os instrumentos. Quem orquestra a complexidade é a intenção de quem usa. E a gente está só arranhando a superfície do que essas ferramentas vão permitir logo ali na frente. Com certeza, ainda tem muito pano para manga, e nós vamos acompanhar de perto como essas metodologias vão continuar moldando a nossa forma de aprender e de trabalhar. Mas por hoje, acho que o recado principal está dado e a reflexão fica aí para quem nos ouve aplicar nos próprios desafios diários. E aí, curtiu o papo de hoje? Então não deixa essa ideia morrer. Já esmaga esse botão de like, se inscreve no Aprende Aí e ativa o sininho para não perder nada. Vem aprender com a gente e até o próximo episódio.